Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia, aula top. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Vamos começar um conteúdo novo, né? Mas que está relacionado ao que a gente já viu nas aulas passadas sobre o sistema circulatório, coração, etc. Hoje nós vamos fazer uma introdução leve sobre o sistema respiratório. Vamos falar de uma anatomia comparada dos sistemas respiratórios em invertebrados e também em vertebrados, tá? Esse conteúdo é referente ao nosso capítulo 7, a partir da página 348, e já no segundo volume do nosso livro, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a função dos pigmentos respiratórios e também reconhecer a diversidade dos sistemas respiratórios em vertebrados e também em invertebrados. A gente entende a respiração classicamente, né, sobre o processo de obtenção, transporte e troca dos gases. E os gases principais respiratórios são o oxigênio e o dióxido de carbono, né? Então, esses dois gases respiratórios é que vão estar relacionados e interligados nessa respiração. E também a gente vê a participação importantíssima do sistema circulatório, ó, o coração. Quando a gente estudou o nosso sistema circulatório, a gente falou de uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Então, se tem uma circulação pulmonar, tem uma interação com a respiração também. Então, classicamente, a gente vai detalhar um pouco mais nos próximos capítulos, mas a gente sabe que na inspiração a gente inspira grande quantidade de oxigênio. Esse oxigênio é trocado por difusão lá nos capilares alveolares, né? A gente tem um alvéolo pulmonar, que é a terminação lá do pulmão, né? E esses capilares alveolares vão captar o oxigênio, que vai ser transportado até o coração, né, no seu lado esquerdo, entrando aqui no átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, e aqui circulação sistêmica, levando o oxigênio para todo o corpo, liberando o oxigênio por difusão nos capilares teciduais, tá? E essa troca nesses capilares nos tecidos vai acontecer uma troca gasosa também, uma hematose semelhante ao que acontece nos alvéolos, só que de forma inversa, né? Enquanto que lá nos capilares dos tecidos vai ser liberado o oxigênio e capturado na circulação o CO2, que assim vai ser trazido de volta para o coração pelas veias cava, né? Entra aqui no lado direito, né? No seu átrio direito e ventrículo direito, e aí vai sair para o pulmão e assim ser liberado esse CO2 para a atmosfera por meio da expiração, por meio do ar expirado, tá bom? Então, isso é basicamente o que acontece na respiração, e a gente vê que tem, obviamente, a participação dos pulmões, né? No caso aqui da respiração de nós, seres humanos, dos mamíferos, mas cada animal, cada tipo de animal vai ter um certo tipo de respiração. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles, né? Mas antes a gente precisa entender que existe a participação do que a gente chama de pigmentos respiratórios. Esses pigmentos são importantes porque eles vão transportar os gases respiratórios na circulação sanguínea. Então a gente conhece basicamente a hemoglobina, né? Que é uma proteína formada por 4 subunidades que tem um grupamento chamado grupo M, que vai capturar o oxigênio nesse grupo M, tá? Então, a hemoglobina está lá presente nos glóbulos vermelhos, é um pigmento respiratório que transporta o oxigênio e também vai transportar o CO2, tá bom? A gente vai comentar sobre ele nas próximas aulas, mas a gente também tem outro pigmento respiratório chamado de hemocianina. É um pigmento que vai conter cobre na sua composição, enquanto que a hemoglobina possui o ferro, por isso que dá essa coloração avermelhada do sangue, né, pela alta quantidade de hemoglobina. Na hemocianina, a gente tem o cobre, tá, que dá uma coloração azulada ao sangue. Quem apresenta esse pigmento respiratório são alguns crustáceos. Esse animal aqui é um caranguejo ferradura, né? Ele apresenta esse sangue azul e ele é muito utilizado na indústria farmacêutica, na indústria medicinal, né? Para testar a toxicidade de alguns compostos, de alguns medicamentos, tá? Então esses animais apresentam esse pigmento respiratório
também, tá bom? Vamos falar agora sobre os tipos de respiração, né? A primeira respiração que a gente vai falar, que acontece em invertebrados, mas também vai acontecer nos vertebrados, né? Uma respiração, por exemplo, dos anelídeos, das minhocas, é o que a gente chama de respiração cutânea direta. Cutânea vem de cutis, né? Da pele. Então, a respiração cutânea, a gente já comentou sobre elas nas aulas de circulação também, que vai acontecer diretamente pela difusão dos gases respiratórios pelo epitélio, né, pelo tecido de revestimento desse organismo. E esse epitélio vai ser altamente vascularizado, vai apresentar vários vasos sanguíneos que vão capturar e transportar esses gases, tá bom? A gente tem também um tipo de respiração chamada de respiração traqueal. Essa respiração ela vai aparecer lá nos artrópodes, está basicamente nos insetos. O que é uma respiração traqueal? Esses animais eles apresentam várias aberturas na lateral do seu corpo. Essas aberturas são chamadas de espiráculos. Os espiráculos permitem a entrada do ar atmosférico diretamente por essa abertura, e dentro do corpo, dentro do organismo, vai ter várias ramificações desses tubos, tá? Então, é semelhante a uma respiração cutânea, mas não é diretamente pela pele, é de uma superfície corporal mais interna, esses túbulos, né, que são chamados de traqueias, por isso que são a respiração traqueal. E essas traqueias vão se ramificando até chegar nos tecidos corporais desses insetos, tá? Carregando assim o ar atmosférico de fora do corpo até o interior dos insetos. Então a gente tem vários sacos aéreos, né, que vai ter o acúmulo do ar atmosférico que vai ser transportado por meio dessas traqueias, tá bom? E a abertura na superfície chamado de espiráculo, beleza? Já nos aracnídeos, né, nas aranhas, propriamente dita, eles têm uma respiração um pouco semelhante às traqueias, mas que é um pouco mais específico, tá? É o que a gente chama de respiração filotraqueal, né? Uma respiração filotraqueal, esse filo quer dizer folha, se refere à folha, porque as aranhas elas apresentam o que a gente chama de pulmões foliáceos. E o que é um pulmão foliáceo? Existe uma abertura aqui no abdômen das aranhas, tá? E nessa abertura ela tem várias dobras assim, ó, que é um pulmão em formato de várias folhas. E essas folhas elas aumentam a superfície de contato com os gases, tá? Então, o ar entra por essa abertura aqui, que é um espiráculo também, mas não é circular, um espiráculo mais lacunar, tá? Então, o ar entra e se difunde para as lamelas, as folhas dos pulmões foliáceos, e assim vai ser transportado para dentro do corpo, tá? Esse ar por meio da hemocele, que a gente viu que a hemocele, né, ou a hemolinfa, é um líquido circulatório desses animais, tá bom? Então, veja, eles não têm pigmento circulatório, mas eles têm um líquido que vai permitir a difusão do gás dentro desses indivíduos, tá bom? Agora falando da respiração de vertebrados, né? Falando inicialmente dos peixes. Os peixes eles apresentam aquelas estruturas que a gente conhece como brânquias, né? As brânquias são estruturas que estão na região faringeal desses animais, né? E em alguns peixes, como os peixes ósseos, eles apresentam uma estrutura que vai cobrir essas brânquias, chamados de opérculo, né? É aquela abertura que o peixe apresenta aqui, né? Apenas em peixes ósseos, enquanto em peixes cartilaginosos, como os tubarões, e arraias, né, eles não apresentam o opérculo, né? As suas brânquias, as suas fendas branquiais, elas são abertas. E para que servem essas brânquias? As brânquias elas são estruturas altamente vascularizadas, ou seja, ricas em vasos, né, que vão estar ali relacionados com o fluxo de água, né? Esses animais eles abrem a sua boca e permitem o fluxo de água da boca pelas brânquias, saindo pelo opérculo no caso dos peixes ósseos e saindo pelas fendas branquiais pelos peixes cartilaginosos. E essa passagem da água pelas brânquias vai permitir a difusão do oxigênio que está na água para os capilares branquiais,
tá? Então, ocorre um fluxo sanguíneo contra a corrente, ou seja, enquanto a água vem desse sentido, o fluxo sanguíneo vem nesse sentido, porque o sangue que vem daqui captura o oxigênio que vem daqui, da água, né? E vai levar o sangue oxigenado para todo o corpo, beleza? Então, tanto em peixes ósseos como cartilaginosos, a gente tem essa respiração branquial, massa? Alguns peixes, galera, eles são chamados de peixes pulmonados, porque esses peixes eles apresentam, né, uma estrutura que a gente conhece como bexiga natatória, né, que é uma bolsa de ar que está dentro do seu organismo, que controla a sua flutuação, a sua densidade, a natação vertical. E essa bexiga natatória ela se comunica com a faringe desse peixe. Tá? Então ele consegue armazenar o ar aqui dentro e assim transportá-lo para a faringe e levar para todo o corpo, tá? Na sua bexiga natatória vai ser altamente vascularizada, né? Também ele pode mandar o ar da bexiga natatória para o opérculo não, as brânquias, aqui que está abaixo do opérculo, né? E esses peixes eles são chamados assim de pulmonados, porque essa bexiga ela tem uma função semelhante com um pulmão, de meio que armazenar o ar, certo? Então existe esse peixe aqui, que ele é muito interessante. Ele é o chamado saltador do pântano, o saltador do lodo, que ele consegue sobreviver fora d'água, ou seja, ele vive em regiões, né, que tem, por exemplo, diferenças de maré. O mar ele diminui, né, e fica aquela lama ali. Aquele peixe consegue sobreviver no ar porque ele respira o ar atmosférico, né? Ele consegue capturar o ar da atmosfera e guardar na sua bexiga natatória. Tá? Outro peixe que ele é pulmonado assim são os peixes beta. Não sei se vocês já repararam, se você tiver um peixe beta em casa, você repare que de vez em quando um beta ele vai lá até a superfície da água e dá uma engolida de ar atmosférico, porque ele é um peixe pulmonado. Né? Então ele respira da atmosfera quando a água está muito pobre em oxigênio, então ele não consegue fazer a filtração branquial do oxigênio que está na água. Por isso que as pessoas, quando tem um aquário com muito peixe, colocam aquela bombinha dentro do aquário que fica soltando aquelas espumas para oxigenar a água e permitir que os peixes consigam retirar o oxigênio da água por meio da respiração branquial, certo? Quando não tem oxigênio na água, o peixe vai buscar o oxigênio atmosférico, mas apenas peixes pulmonados, que tem essa conexão chamada de pneumoduto aqui, ó, da bexiga natatória com a faringe, que ele consegue armazenar o ar nessa estrutura, tá bom? Nem todos os peixes conseguem fazer essa respiração. Se o peixe não for pulmonado, né, não tiver essa especialização da bexiga natatória, e se acabar o oxigênio na água, ele morre porque não respira, beleza? Vamos seguindo aqui, falando de outros tipos de respiração, né? Falamos das brânquias nos peixes, mas alguns invertebrados eles também vão apresentar uma respiração branquial, como por exemplo alguns crustáceos, ó, o camarão, o caranguejo. Sabe quando a gente abre o caranguejo assim, aquela parte do caranguejo, aí não tem duas estruturas pretinhas assim dentro do peito do caranguejo, né? Aquilo ali são as brânquias dele, que ele vai pegar a água, né? Capturar a água pela sua abertura bucal e passar a água por meio das brânquias para fazer sua respiração, tá? Então, os crustáceos apresentam respiração branquial. Alguns moluscos, como os polvos, né? Eles têm aqui fendas com brânquias, né? Para permitir a circulação de água aqui dentro e assim ele fazer essas trocas gasosas. Lembra sempre de associar brânquias com altamente vascularizado, certo? Onde tem brânquia, vai ter muitos vasos sanguíneos ali para esses vasos capturar o oxigênio que é difundido pelo tecido. E tecido branquial, ele é unistratificado, ou seja, formado por uma única camada de célula, porque tendo uma única camada é mais fácil de o oxigênio se difundir por meio desse tecido, desse epitélio, beleza? Aqui a gente tem um poliqueto, ó, que é um anelídeo, tá? Formado né, com essas cerdas aqui que auxiliam na sua respiração. Isso aqui são cerdas branquiais, né, que auxiliam na captura de oxigênio para esses animais, tá bom? Então, não só os peixes apresentam brânquias, outros invertebrados também.
Respiração de anfíbios, como é que é? A gente classifica basicamente, né, os sapos, os anfíbios, eles fazem respiração cutânea, mas os anfíbios eles são pulmonados basicamente, certo? Os anfíbios eles apresentam um pulmão, mas esses pulmões eles são saculiformes, ou seja, é um pulmão pequenininho, só um saquinho, tá? Então ele não consegue capturar de forma eficaz o oxigênio que ele precisa. Então ele complementa essa respiração com a respiração cutânea ou a respiração tegumentar, né? Alguns anfíbios a gente conhece que apresentam respiração branquial e não pulmonar, né? Na sua fase de girino, né? Por exemplo, alguns girinos de anfíbios, né? Anuros, eles apresentam brânquias na sua fase larval, né? E outros anfíbios, como as salamandras, né? De outra classe, eles vão apresentar brânquias na sua fase adulta, que aí é onde ele vai realizar a respiração. Então, nesses animais, eles apresentam pulmões bem vestigiais, ou seja, porque ele prioriza a respiração branquial aqui, tá bom? Mas a maioria dos anfíbios realizam a respiração pulmonar, anfíbio apresenta narina, né? Ele faz essa respiração, mas ele complementa a demanda de oxigênio pela respiração tegumentar ou respiração cutânea, tá bom? Já os répteis, eles apresentam pulmões um pouco mais compartimentalizados. São pulmões parenquimatosos, né? É um pulmão com vários compartimentos, assim. É um pulmão formado por um saco, né? Mas esse saco ele tem várias reentrâncias, permite uma maior superfície de contato com o ar atmosférico, né? E assim permitindo uma maior captura de oxigênio, né? A gente sabe que répteis não conseguem realizar a respiração cutânea semelhante aos anfíbios, porque os répteis eles se adaptaram a ambientes secos, né? Eles fizeram a sua pele bem queratinizada, eles apresentam uma pele queratinizada, né? Cheio de placas de queratina, então não é possível fazer essa troca gasosa por meio da pele. Por isso que eles apresentam um pulmão mais compartimentalizado. Enquanto que os anfíbios eles precisam estar em ambientes úmidos, né, para conseguir fazer essa respiração cutânea. Eles precisam manter a pele sempre úmida, porque a umidade, né, o líquido, ele permite a maior difusão do oxigênio no seu meio. Beleza? Em aves, nós temos pulmões muito interessantes, né, que são chamados os pulmões saculiformes, né, com vários sacos, que é o que a gente chama de sacos aéreos. Esses sacos aéreos, a gente falou deles lá na respiração traqueal, mas aqui os sacos aéreos eles estão associados a pulmões muito maiores, né, que eles servem tanto para o armazenamento de ar, né, para realizar a respiração, e também os sacos aéreos servem para diminuir a densidade desses animais e permitir o seu voo, né? Então as aves possuem grande quantidade de ar, de sacos aéreos no seu interior, fazendo com que eles fiquem mais leves, né, e menos densos, e permitindo assim os seus voos, tá? Então, esses pulmões, né, eles têm os parabrônquios ou os brônquios terciários, que são diminuições, né, são ramificações dos brônquios vindo da traqueia, né, que ele já tem um sistema respiratório um pouco mais desenvolvido, e essas trocas gasosas vão acontecer devido à irrigação sanguínea nessas estruturas, tá bom? Vale ressaltar aqui ó, que associada à traqueia a gente tem uma estrutura chamada de siringe, que é uma estrutura que vai permitir o canto dos pássaros, né? Então quem tem uma siringe bem desenvolvida consegue fazer um canto bem elaborado, né? E esse canto é pela passagem do ar, né? Da respiração aqui, né? E o transporte de ar por meio desse órgão, dessa estrutura, que vai permitir a emissão de diferentes sons, beleza? E chegando em nós, os mamíferos, né? A gente tem pulmões altamente ramificados e especializados. Né? A gente tem os brônquios, bronquíolos, né? Fazendo várias ramificações até chegar nos alvéolos, onde vai acontecer a hematose, a troca gasosa lá com os capilares, que eu falei lá no primeiro slide. Né? E essa respiração, né? Os pulmões eles estão dentro de uma região chamada caixa torácica, né? Que essa caixa torácica, a sua pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então, se existe uma pressão menor aqui, a tendência é que o ar venha de fora para dentro. A pressão é maior fora. Então, por isso que quando a gente inspira, né, o ar tende a entrar, porque a gente está
diminuindo a pressão dentro da nossa caixa torácica. E essa caixa torácica ela é movimentada, né? Auxilia na movimentação dos pulmões por meio de alguns músculos auxiliares da ramificação. Né? A gente tem diferentes músculos, como o diafragma aqui, que faz essa mudança de volume da caixa torácica, alterando assim a pressão dentro dessa região. E também a gente tem os músculos intercostais entre as costelas, tanto os externos quanto os internos. Os intercostais externos auxiliam na inspiração e da expiração são os internos. Certo? A gente na expiração, quando a gente faz também os músculos abdominais, os abdominais, o reto abdominal também, o oblíquo e o transverso fazem essa expiração, tá? E para a gente inspirar, a gente levantar aqui, a gente tem a participação de alguns músculos do pescoço aqui, como os escalenos e o esternocleidomastoideu, que é esse músculo aqui do pescoço, certo? Então, a gente vai falar mais deles nas próximas aulas, só mostrando aqui, resumindo todos os tipos de pulmões dos vertebrados, né? Pulmões de sapos, de anfíbios. Uma salamandra, por exemplo, tem pulmões muito pequenos, né? Já o das rãs é um pouco maior do que o da salamandra, mas ainda é menor comparado aos répteis, né? Que já é mais compartimentalizado, com várias partes, né? Que permitem a maior superfície de contato. Das aves, a gente tem os parabrônquios, né, que vai ter essa troca gasosa, além dos sacos aéreos, como reservatórios de ar, e em mamíferos, altamente ramificado, com os alvéolos pulmonares. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Atividadezinha, não deixe de fazer. Estou contabilizando a nota de vocês de participação pelas atividades da plataforma Eleva, viu? Então não deixe de fazer, entre lá. Tem uma atividade massa de sistema respiratório. Então resolve e no nosso Tira Dúvida a gente comenta sobre todos esses conteúdos. Beleza, queridos? Grande abraço para todos e até a próxima aula. Falou!